permitir, nós vamos estar encerrando este assunto, ao qual já tem 3 terças-feiras falando a respeito do mesmo. Hoje é a 4ª, de onde está o teu tesouro. Para isto, abra sua Bíblia, com bondade e gentileza, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Está escrito assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, já faz alguns dias que nós estamos meditando, compartilhando com os irmãos a respeito deste assunto, de suma importância para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento na caminhada cristã, pois nós entendemos muito bem pela Bíblia Sagrada, que quanto mais nós conhecemos ao Senhor, menos nós vamos errar. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, temos mais facilidade de andar da maneira que o agrada. E nós já estamos falando aí há alguns dias sobre aonde está o teu tesouro, que é uma pergunta. E nós já estamos mostrando aos irmãos como ajuntar tesouros no céu. Hoje nós vamos para as últimas 2 finais que temos anotado aqui. É claro que na Bíblia Sagrada tem outras formas que os irmãos podem estar depois pesquisando e estudando. Já mostrei aos irmãos que a primeira forma de nós juntarmos tesouro do céu é nós cuidarmos de um profeta, de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mostrei também aos irmãos que a segunda forma de ajuntarmos tesouro do céu é nós sermos perseguidos por causa de Jesus e por seu Evangelho, por causa do seu Evangelho. A terceira forma de nós ajuntarmos tesouro do céu é nós sermos solidários, repartirmos com os necessitados, que realmente precisam, né? Falamos também aos irmãos da 4ª forma, que é fazermos festa, dar banquete, mas é para os pobres, aleijados, mancos e coxos. A 5ª forma que nós falamos no último culto de ensino passado, de sermos perseverantes na fé. E hoje nós vamos para a 6ª forma, de nós ajuntarmos tesouros no céu, que é nós ganharmos almas. Irmãos, nós ganharmos almas para o Reino de Deus é mais uma das formas de nós ajuntarmos tesouros no céu. Mas para nós ganharmos almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisa de nós termos dedicação, precisa nós tirarmos tempo para executar o trabalho, a tarefa ao qual Deus deixou designada para nós, para a igreja. Quando nós nos dispusermos a ganharmos almas, vamos enfrentar lutas, dificuldades, barreiras, perseguições, investidas do maligno, porque Ele não quer que nós ganhemos nenhuma alma para o Senhor. Ele quer que todas elas vá junto com Ele para o lago de fogo. Mas, quando eu e você nos dispomos para ganhar almas para o Reino de Deus, além de nós estarmos ajudando outras pessoas a ir para os céus, nós também vamos estar
ajuntando tesouros lá nos céus, nas mansões celestiais. Nós vamos estar então estudando neste momento sobre como nós fazemos para ganhar almas para o reino de Deus. Primeira coisa que nós contemplamos pela Bíblia Sagrada, que ganhar alma não é para os tolos, ganhar alma é para os sábios. Vamos ver na Bíblia? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 11, versículo 30. O livro de Provérbios, capítulo número 11, versículo 30. Provérbios está aí depois de Salmos, quem encontrar pode ler em nome de Jesus. Provérbios capítulo 11, versículo 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha alma sábio é. Glória a Deus, Deus abençoe o cooperador Davi. Observe que a Bíblia está nos dizendo que aquele que ganha almas, sábio é. Em outras palavras, aquele que ganha almas, que dedica o seu tempo em prol das vidas, das pessoas que estão aprisionadas nas garras do maligno, é uma pessoa sábia, é uma pessoa prudente, é uma pessoa que pensa no seu próximo, é uma pessoa que ama o seu próximo e quer que o seu próximo vá para o mesmo lugar que ele vai. Então ganhar almas não é para os tolos. Ganhar almas, segundo a Bíblia, é para os sábios, aqueles que têm entendimento, aqueles que têm raciocínio, aqueles que compreendem o Evangelho e sabem da eficácia do Evangelho, provou da eficácia do Evangelho na sua própria vida e quer também que esta eficácia do Evangelho alcança demais vidas. Então, você que está me ouvindo, seja aqui na igreja, ou seja através dos meios das mídias sociais da igreja, saiba que ganhar almas é para os sábios. Então vamos dedicar nossa vida, dedicar nosso tempo. Na verdade, nós perdemos muito tempo com coisa que não tem nada a ver, com coisa que não vai nos garantir produtividade nenhuma aqui nessa terra, e muito menos produtividade espiritual. Perdemos muito tempo com muitas coisas que não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos da parte de Deus. E uma das coisas que nós aprendemos da parte de Deus é nós ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ou seja, propagar o Evangelho para que essas pessoas venham ser alcançadas pelo Evangelho e assim nós ganharmos almas para o Senhor. E você pode ver que nessa questão de ganhar almas, nós estamos deixando muito a desejar no século XXI. A igreja primitiva, a igreja de nossos pais, ganhava muito mais almas do que nós. Eu lembro que na década de 90, eu ainda não era crente, mas eu ouvindo o testemunho das pessoas e também acompanhando um pouquinho dos resquícios dos trabalhos no finalzinho dessa época, nós observamos que na década de 90, 80, até mesmo no começo dos anos 2000, a igreja dedicava mais tempo, dirigia mais culto nas praças, nas feiras, aos domingos, de manhã, ia para a feira, colocava a caixa de som, dirigia um culto, fazia um culto, quando acabava na feira, ainda o povo vinha para a escola bíblica dominical. Quem se lembra dessa época? E lá, eles ganhavam almas. Era 2, 3, 5, 10 pessoas. Talvez um desviado ia para a feira para comprar ali um abacaxi, comprar uma alface, uma rúcula, mas ele estava ali na feira, ouvia a palavra, o Espírito Santo trabalhava no coração deles, e eles voltavam para a presença do Senhor. Muitas vezes até mesmo congregava na própria igreja que estava lá pregando a palavra. Mas hoje nós, irmãos, se nós formos olhar para os nossos pais, nós estamos assim, ó, de braços cruzados. Nós aqui, graças a Deus em Jaraguá, até estamos um pouquinho melhor que em muitos lugares que nós conhecemos.
Nós ainda dirigimos culto nas praças, nas ruas, nas casas. Tem muitos lugares que eu conheço que não tem culto mais em lugar nenhum fora da igreja. É só dentro da igreja, só dentro das quatro paredes. Mas nós estamos de parabéns que nós estamos conseguindo sair, romper das quatro paredes para fora. Mas ainda é necessário nós continuarmos dedicados nesta obra, porque quem ganha almas, sábio é. A igreja sábia é aquela que consegue sair nas ruas. A igreja sábia é aquela que consegue sair nas praças, nas feiras, nos becos, nos valados, nas esquinas, nos bares, nos prostíbulos, aonde necessita alguém ouvir a poderosa palavra do Senhor. Nós precisamos resgatar novamente, meus irmãos, essa prática de vida, a prática de vida de nossos pais, disciplinados em fazer a obra, se preocupar com as pessoas. Nossos pais na fé, muitas vezes saíram das suas casas, visitavam os seus vizinhos, mas não era para ficar falando mal um do outro, a de A ou de B. Eles saíram das suas casas, na casa dos vizinhos, para cantar o hino da harpa, para ler uma palavra, fazer uma oração ali junto com a família, trazer uma mensagem rápida, e muitas vezes quando sentiam o coração, até mesmo faziam um apelo, e ganhavam o seu vizinho da direita, da esquerda, da retaguarda, da frente, da esquina do lado, da outra. E nós, irmãos, nós não estamos mais tendo tempo para dedicar a essas coisas. E é uma oportunidade que nós estamos perdendo de nós juntarmos tesouros no céu. Nós estamos perdendo tempo com muita coisa que não vai nos garantir nada quando chegarmos no céu. Muito pelo contrário, está nos atrapalhando de juntar tesouros lá. Então Deus está nos reunindo aqui nessa noite para dizer ao nosso coração que aquele que ganha a alma, sábio é. Se você quer ser sábio, dedique o seu tempo, seus minutos, algumas horas do dia, meio-dia, ou até mesmo o dia inteiro, para propagar o Evangelho, levar a mensagem, fazer o it, ganhar almas. Quando você chegar no céu, você pode ter certeza absoluta, o seu galardão vai estar lá, a sua recompensa vai estar lá. Mas por que o galardão vai estar lá, a recompensa vai estar lá? Porque ganhar almas, meus irmãos, não é fácil não. É muita luta, é muito trabalho você conseguir convencer alguém na clareza do Evangelho. Mas aquele que ganha alma, sábio é. Vamos mais um texto da Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20, lá no finalzinho. Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20. Você vai ver que mais difícil de ganhar alma é resgatar um desviado. Vamos para a Bíblia para você ver. Por isso que você vai ver agora o quanto é difícil nós trazermos de volta aqueles que se desviaram, aqueles que saíram da casa de Deus, aqueles que largaram a presença poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em suas vidas. Tiago capítulo 5, versículo 19 e versículo 20, está escrito assim: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, o pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, mais difícil que ganhar uma alma é converter um desviado, trazer de volta aquele que se desviou da verdade, aquele que já conhece, mas não quer, aquele que já conhece, mas não pratica,
nós não estivermos bem com a palavra, passamos vergonha. Porque o desviado não é fácil. Não é fácil trazer de volta aquele que se desviou. Por isso que Tiago diz assim, ó, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter. O que ele está falando aqui? Que não é todos. Não é todos que vai conseguir converter, e também não é todos que vai voltar de volta. Se você fizer uma pesquisa aqui em Jaraguá, ou qualquer outra cidade do Brasil, você vai chegar à conclusão que tem mais desviado para fora da igreja do que crente salvo congregando dentro da igreja. Você pode pesquisar para você ver. Muitos desviados que se desviaram da verdade. Mas aquele que fizer converter esse que se desviou, se converter no seu erro, do seu mau caminho, trazer de volta para a presença do Senhor, vai estar salvando da morte uma alma, vai estar encobrindo a multidão de pecados. Por isso que você pode observar, quando nós dedicamos tempo para ganhar um desviado, nós temos que ter muita paciência, muita cautela, e vou dizer mais, tem que ter muita graça de Deus na vida e muita unção, porque é a unção de Deus que despedaça o jugo, que quebra o coração duro, que faz o desviado se quebrantar de volta na presença do Todo-Poderoso. Não é fácil ganhar um desviado. Só quem já se desviou e reconciliou de volta sabe o quanto foi difícil retornar. Difícil. Mas nós temos que dedicar tempo para ganhar a alma daquele que ainda não conhece, mas também trazer de volta aquele que se desviou da verdade. Ganhar almas. Porque tem gente que pensa que ganhar almas é só para quem não conhece. Não, vou pregar só para quem não conhece o Evangelho. Não. Nós temos que pregar também para o desviado. Temos que mostrar para ele a veracidade da palavra, o caminho correto. Mostrar para ele que Jesus ainda o ama, pelo motivo ou outro que ele saiu da presença de Deus, nós não sabemos muitas vezes, mas Jesus o quer de volta. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então nós temos que continuar buscando ganhar almas para o reino de Deus, independentemente se a pessoa conhece o Evangelho ou se ela está desviada do Evangelho. A nossa tarefa, o nosso dever é buscá-los de volta, se esforçar para nós ganharmos algo, e isso não é fácil. Não é fácil. Vamos mais um texto aí. Evangelho de Jesus que escreveu Mateus. Mateus capítulo de número 9. Agora você vai ver o porquê que não é fácil nós ganharmos almas. Mateus capítulo 9. Versículo de número 37 e 38. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 37, versículo 38. Está escrito assim: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Por que não é fácil nós ganharmos almas? Porque a seara é realmente grande. É vasta, irmãos, a seara. E os trabalhadores são poucos. O que Jesus está querendo dizer para nós? Vai ter muito trabalho. Compra aí uma fazenda de 100 alqueires, e você coloca lá poucos trabalhadores para trabalhar. Esses poucos trabalhadores vai ter muito serviço, muito trabalho. Mas se você tiver um pouco mais de condições e colocar mais trabalhadores para trabalhar cada um no seu devido lugar, vai ter menos serviço, menos trabalho. O que Deus está dizendo para nós? A seara é grande, os trabalhadores são poucos, ou seja, o trabalho é muito. Mas se vocês rogar ao
observou isso aqui na igreja? Quando nós estamos trabalhando muito, os ceifeiros são poucos, mas quando tem muita gente para trabalhar e você consegue organizar cada um no seu devido lugar, sem atrapalhar uns aos outros, o trabalho vai sendo repartido. As suas funções vão sendo repartidas e o serviço vai ficando menos para cada um de nós. Pastor, qual é o conselho que o Senhor nos dá nessa noite? Dando uma olhada na seara aqui de Jaraguá e região, vamos rogar ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores para nos ajudar, para diminuir o nosso serviço, para nós termos mais tempo para dedicarmos às coisas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer um texto aí, Mateus capítulo 4, versículo 19. Volta só um pouquinho mais atrás. Quem encontrou pode ler. Mateus 4, 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. Jesus aqui agora está falando para os seus discípulos daquela época, que você sabe muito bem que eles eram pescadores de peixes. Aí Jesus vai falar para eles: olha, o negócio é o seguinte, se vocês virem após mim, em outras palavras, se vocês me seguirem, se vocês aprenderem comigo, se vocês andarem nos meus passos, se vocês me obedecerem à minha palavra, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que é isso? Ganhadores de almas. Então aqui eu aprendo que nós só vamos conseguir ganhar almas se nós estivermos seguindo Jesus. Ninguém consegue ganhar alma para o reino de Deus sem seguir Jesus, sem estar andando nas pisaduras do Mestre. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso aqui, meus irmãos, cumpriu cabalmente. É só você ler lá em Atos dos Apóstolos, a primeira mensagem do apóstolo Pedro. A Bíblia diz: foi quantas mil almas? Quase 3.000 almas em uma mensagem só. Quantos homens que ele ganhou? Quantas vidas? Deus cumpriu a promessa. Jesus fez a promessa: se vocês virem após mim, se vocês me seguirem, vocês vão ser pescadores de homens, vocês vão ser ganhadores de almas. E quando os homens na história da igreja se destacaram por ser ganhadores de almas, assim também Deus quer fazer conosco, meus irmãos. Para nós sermos ganhadores de almas, temos que continuar firmes com Jesus. Mais um texto aí, 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo número 20 ao 23. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 20 ao 23. Acompanhe aí na sua Bíblia. Está escrito assim: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo aqui, está dando uma aula para nós de como nós fazemos para ganharmos almas. Olha aqui, ele está dizendo que para com os judeus religiosos da época, ele se fazia também religioso. Paulo era fariseu, Paulo era conhecedor da lei,
conhecia a Torá, o Pentateuco, de cor e salteado. Para esse povo que era conhecedor da palavra, ele se fazia também conhecedor. Para quê? Para ganhar os judeus. Mas quando encontrava alguém que não tinha lei, alguém que não conhecia a palavra, ele se fazia também como se alguém não conhecesse. E devagarinho ele ia implantando a mensagem no coração dele. Para quê? Para ganhar aqueles que estavam sem lei. Não é que ele ia ser um transgressor da lei, não é que ele ia ser um pecador, porque tem gente que muitas vezes ele fala: não, eu vou lá no bar, vou beber um copo de cerveja, um copo de pinga, para me ganhar os bebedores de cachaça. Uai, aí você não vai ganhar o bebedor de cachaça, é você que está sendo ganhado novamente pelo alcoolismo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que você pode ir até lá no bar, levar a mensagem do Evangelho, pregar a palavra para ele, mas não participar das mesmas coisas que eles estão participando. Você está entendendo o negócio? Paulo diz assim: ó, eu me fiz de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Porque tem muitos momentos que nós estamos fortes e chegamos diante de uma pessoa que está fraca e nós se fazemos de forte, a pessoa fica com vergonha. Você começa a pregar para ela, ensinar, mostrar aqui, mostrar ali, mostrar como é servir a Deus, e aí ela muitas vezes fica com vergonha e não quer vir para o Evangelho. Aí quando você vê que a pessoa está fraca, que a pessoa está sem ânimo, você se faz também de fraco, se faz sem ânimo, para você entrar no mesmo nível dela e você conseguir trazer ela de volta. É você abaixar e você colocar ela aqui junto com você e você suspender, levantando você que está forte e ela que está fraca. Se fazer de fraco para ganhar os fracos. Aí Paulo vai dizer mais: eu fiz de tudo, por todos os meios. Para quê, Paulo? Para ver se eu conseguia salvar alguns. Aqui nós deixamos bem claro que não são todos que nós vamos conseguir salvar, é alguns. São poucos. Uma coisa que eu desiludi muito cedo, irmãos, porque quando eu aceitei Jesus, eu queria que todo mundo fosse salvo, queria que todo mundo fosse para o céu, mas lendo a Bíblia, eu já tive a sentença de Jesus que não vão ser todos. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso do caminho, que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Sentença já. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam por ela. Ou seja, vão ser poucos que vão ser salvos. Mas não é porque vai ser poucos que vão ser salvos que nós não vamos lutar, que nós não vamos pregar a palavra de todas as formas, de todos os meios, para ver quem é que vai ser salvo, para salvar alguns. Porque nós, irmãos, nós não sabemos, ninguém tem uma estrelinha na testa, tem que marcar aqui, eu vou ser salvo. Aí você vai lá e prega só para aquele lado. Não. A Bíblia nos ensina que nós temos que pregar para A, para B, para C, para todo mundo. E aí, poucos ainda vão ser salvos. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Aí Paulo vai dizer assim, ó, versículo 23: e eu faço isso por causa do Evangelho. Ei, nós saímos para pregar o Evangelho para os fracos, para aqueles que estão debaixo da lei, para aqueles que estão sem lei, para os desanimados. Nós temos que fazer isso por causa do Evangelho. Para quê? Para sermos participantes dele. O que é ser participante? Estamos inseridos no trabalho do Evangelho, fazer parte da obra de Deus. Tem muita gente que quer fazer parte da obra de Deus, mas não quer suar a camisa, não quer se desgastar, só quer ficar de boa, tranquilo. Não, meu irmão, faça a sua parte, faça a obra de Deus, para você também ser participante do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, mas eu não sei pregar direito. Não importa, faz a sua parte. Na hora
quando você estiver lá no momento da pregação, quem vai te dar a palavra, a mensagem que você falar, é o Espírito Santo de Deus. Não se preocupa com o que você vai ter que falar, qual é a mensagem que você vai pregar, qual é o meio. Talvez tenha alguns momentos que você nem prega a palavra, só conta um testemunho, a pessoa já aceita Jesus. Tem várias formas, vários meios de nós pregarmos o Evangelho. Nunca nós podemos esquecer que a maior forma, o método mais eficaz de nós pregarmos o Evangelho é com o nosso testemunho. A nossa maior pregação não é com a palavra que sai da nossa boca. A nossa maior pregação é a nossa conduta de vida, é o nosso testemunho. Nós nunca podemos perder o nosso testemunho. Agora vamos mais um texto em Judas. Quem encontrou pode ler Judas 1, 23. Judas só tem aí um capítulo. Então é Judas 1, 23. Quem encontrou? Quando eu bebo uma água. Judas está antes do Apocalipse. Vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Judas 1, 23, diz assim, ó. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Judas está dizendo, esse Judas aqui, não é o Judas que traiu Jesus não, tá? Esse aqui é o meio-irmão de Jesus. E ele, em sua trajetória, em sua experiência para com o Evangelho, chegou à conclusão que não vão ser todos mesmo que vai ser salvo. Olha aqui, ó. E salvar alguns. É alguns. Arrebatando-os do fogo. Irmãos, cada alma que nós ganharmos para Deus, nós estamos arrebatando esta alma do fogo eterno. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que todos aqueles que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foram lançados na onde? No lago de fogo e de enxofre, no juízo final. Então, se nós ganharmos almas, mesmo que essas almas sejam poucas, alguns, nós vamos estar arrebatando essas mesmas do fogo. E nós temos que agir, meus irmãos, com misericórdia. Deixa eu perguntar um negócio aqui para você. Você gostaria de parar no lago de fogo? De enxofre? Aonde é fogo pela eternidade? Não gostaria. Então nós temos que olhar com um olhar de misericórdia para aqueles que estão caminhando para lá. E nós temos que se esforçar, eu estou falando nós. Eu também, como pastor, tenho as minhas responsabilidades de ganhar almas e também de cuidar delas. E eu quero que a igreja aqui de Jaraguá entenda que nós temos o trabalho de ganhar almas e também de cuidar delas. Porque também não adianta nada nós entrarmos lá, ganharmos as almas. Aí nós traz aqui para dentro. Aí aqui para dentro nós, por falta de vigilância, nós por contenda, por picuinha, por desavença entre nós, perdemos as almas. Vai adiantar o quê? Trabalho frustrado, trabalho perdido. Então a igreja tem essa tarefa de ir lá ganhar as almas, mas também tem a tarefa de cuidar delas, ajudá-las a caminhar na presença de nosso Deus. Nós temos que ter misericórdia com temor. Temos que ajudar, meus irmãos, estas vidas. Vamos fazer um texto aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Versículo de número 9 e 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Versículo 9 e versículo 10. Está escrito assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas,
mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha que coisa interessante. Deus apareceu para Paulo em uma visão. Paulo estava passando um momento difícil em seu ministério, sendo perseguido de cidade em cidade, passando muitas lutas. E quando nós estamos sendo perseguidos, passando lutas, pode ter certeza, Deus não vai nos deixar perecer. Deus sempre vai falar conosco. E diz o Senhor em visão a Paulo: não temas, ou seja, não fique com medo, não fique atemorizado. Não é porque daqui para trás você foi perseguido, foi açoitado, foi caluniado, que você tem que ficar com medo, que você tem que ficar com receio. Não temas, mas fala e não te cales. Porque muitas vezes, meus irmãos, à medida que nós vamos caminhando, as perseguições, as dificuldades vão aumentando, e a tendência nossa é calar, é fechar a boca, é não propagar mais o Evangelho de Jesus. Mas nós temos que fazer o conselho que Deus deu a Paulo: mas fala e não te cales. Por quê? Porque eu sou contigo. Irmãos, não tem coisa melhor do que Deus estar conosco em uma tarefa. Só quem já teve essa experiência de enfrentar uma tarefa aos olhos humanos impossível, mas Deus estando contigo e você vencer, sabe o gozo, a alegria que é Deus estar contigo e te dar vitória em uma situação difícil. Paulo está vendo isso aqui, dias difíceis, situação difícil, mas Deus está dizendo para ele: Paulo, eu sou contigo, e ninguém vai lançar mão contra ti para te fazer mal. Mas por quê? Aí Deus vai dizer o propósito: porque eu tenho muito povo nessa cidade. Que cidade é essa aqui? Cidade de Éfeso, aonde Paulo ficou aproximadamente 3 anos pregando a palavra. E segundo os historicistas, a igreja de Éfeso ganhou muitas almas naquela época. Foi um reboliço naquela cidade, naquela região, por causa de uma palavra de Deus que veio ao homem de Deus para não se calar, para não temer. Deus estava com ele. E eu quero usar esse versículo aqui para dizer para a igreja de Jaraguá, inspirada pelo Espírito Santo de Deus: não temas, continue propagando a verdade, propagando o Evangelho. Deus é conosco nessa cidade. Deus está vendo os nossos sacrifícios, Deus está vendo o que estamos fazendo, e Deus vai nos dar vitória, porque Deus tem muito povo nessa cidade para ser alcançada pelo verdadeiro Evangelho, verdadeira palavra do Senhor. Então não temas, vamos continuar trabalhando em prol da obra de Deus. Vamos mais um texto aí, meus irmãos, o último desse assunto: ganhar almas. 1 Tessalonicenses, olha que coisa interessante. 1 Tessalonicenses está antes de 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20. Vou estar lendo, os irmãos acompanham. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 18. Marquei errado aqui.
Dá uma olhada aqui certinho. É o segundo. A primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Está pertinho aqui. Só marquei errado o capítulo. É 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 a 20. Versículo 18, melhor dizendo. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança? Ou gozo? Ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Trazendo aqui para nós entendermos o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que esta igreja, a igreja fundada em Tessalônica, este povo foi ganhado por ele. Esta igreja foi implantada por ele. E esta igreja, este povo, era a sua glória, ou seja, a sua alegria, o seu gozo. E aqui nos mostra algo interessante, que os ganhadores de almas vão ter uma coroa nos céus, chamada coroa de glória. Então todos os ganhadores de alma, quando chegar nos céus, vai ter uma coroa, chamada coroa de glória. E aqui na terra, você pode ver que quando você consegue ganhar a alma para Jesus, e essa alma se firma, e você vê ela na igreja, você não sente alegria? Você não se sente bem? Você não se sente contente, alegre? Agora imagina Paulo aqui, ganhou uma igreja toda praticamente. Implantou igreja em vários lugares, em várias regiões. Imagina o gozo que Paulo tinha. Sabe qual é a pena aqui, meus irmãos? Quanto mais alma nós ganhamos para o reino de Deus, mais alegria, mais gozo no Espírito nós vamos ter. Se você se sente bem ganhando uma, duas ou 10, imagine se você ganhar 100, 200 mil. Você vê pessoas congregando na igreja. Tem dias, irmãos, já aconteceu comigo. Tem dias que nós chegamos muitas vezes na igreja, cansado, desanimado, até pensando em parar a caminhada. Mas quando você chega na igreja, começa o curso da oradinha para o lado, e você vê alguém que você ganhou por Jesus. Aí você começa a sentir alegria, sentir o gozo. Aí acaba o culto daquele alguém que você ganhou por Jesus, chega em você e fala assim: olha, te agradeço por você ter se esforçado, me ganhado por Jesus. Coisa boa, coisa linda é servir a Deus. Aí nós que chegamos no culto fraco, desanimados, pensando em parar, saímos fortalecidos. Não, se eu ganhei por Jesus e ele agora está me animando, se ele está dizendo que o caminho é bom, então eu também não posso parar. Tem que continuar até o final para ganhar a minha salvação também. Então, quanto mais almas nós ganharmos para o reino de Deus, irmãos, você pode ter certeza absoluta, mais gozo nós vamos ter na nossa alma, em nosso espírito. Amém, meus irmãos? Então, a sexta forma de nós juntarmos tesouros no céu é nós ganharmos almas para o reino de Deus. Pastor, e a sétima forma de nós ajuntarmos tesouros nos céus? Qual que é a sétima forma de nós juntarmos tesouros nos céus? É nós amarmos os nossos inimigos. Nós amarmos os nossos inimigos é uma forma de nós ajuntarmos tesouros no céu. Aí você vê o tanto que é difícil nós juntarmos tesouros no céu, né? Mas vamos ver na Bíblia? Nós vamos lá dizer assim: o pastor está ficando doido. Como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou amar meu inimigo e eu vou juntar tesouro no céu? O pastor está ficando doido. Alguém disse: não. Isso aí não está escrito na Bíblia, não. Vou te provar para você, vamos ver. Abra sua Bíblia, Mateus. Vamos em Lucas primeiro. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6.
versículo de número 31 ao versículo de número 35. Lucas capítulo 6, versículo 31 ao versículo 35. Está escrito assim, acompanha aí. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Uma pergunta. Também os pecadores amam os que vos amam. E se fizerdes o bem aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Agora eu vou perguntar um negócio aqui para nós. É fácil? É fácil nós amarmos os nossos inimigos? É fácil nós fazermos o bem para aquele que só não faz o mal? É fácil nós emprestar muitas vezes para aquele que nós estamos com pressentimento que nós não vamos receber? É fácil? Não é fácil. Mas quem foi que disse que é fácil juntar tesouro no céu? Se fosse fácil juntar tesouro no céu, todo mundo estava rico lá, né? Amar os nossos inimigos não é fácil. Amar os inimigos, aqueles que estão esperando o momento, irmãos, para nos matar, esperando o momento para nos prejudicar, sabendo que a pessoa quer o nosso mal. Isso aqui eu já passei várias vezes na minha caminhada, sabendo que a pessoa quer meu mal, vendo as atitudes da pessoa querendo o mal, e mesmo assim não ajudando, para cumprir a palavra, mesmo assim estendendo a mão, mesmo assim auxiliando, mesmo assim dizendo palavras agradáveis. Não é fácil, irmãos. Mas se você quiser ser filho do Deus Altíssimo, nós temos que aprender a amar até mesmo os nossos inimigos. Olha, você vê que coisa interessante a respeito desse assunto de amar os nossos inimigos. Abra sua Bíblia em Provérbios 25. Provérbios 25. Provérbios capítulo 25. Vou correr um pouquinho, meus irmãos, nós encerrarmos hoje, em nome de Jesus. Provérbios 25, versículo 21 e 22. Está escrito assim, ó. Se o que aborrece tiver fome, aborrece aqui, é o que te odeia. Em outras palavras, é o seu inimigo, é aquele que quer o seu mal. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Ah, pastor, mas isso aí é do tempo antigo, está lá no Velho Testamento, isso aí foi para o povo de Israel. Para nós hoje, tem nada a ver isso aí com a gente, não. Se o meu inimigo tiver fome, eu vou dizer bem feito, maldito. Se meu inimigo tiver sede, se eu tiver um copo d'água, eu jogo um copo de água no chão e não deixo ele beber, de jeito nenhum. É assim que nós temos que fazer? Isso aqui eu ouço que foi só do povo antigo, só do povo passado. Não, é para nós também. E eu vou te provar pela Bíblia. Vamos lá em Romanos. Romanos já é Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando. Romanos capítulo de número 12. Romanos 12.
versículo de número 19 ao 21. Romanos 12, versículo 19 ao 21. Está escrito assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então quem vai vingar alguém, se tiver que vingar, não é nós, irmãos, é Deus. É Deus que vai vingar para com os nossos inimigos, se assim Ele quiser fazer, e não nós. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está vendo aqui? O que significa amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça? Alguém pensa que vingar o inimigo, você dá um prato de comida, né? Aí você dá um copo de água, aí enquanto estiver comendo e bebendo, se parar no fogão a lenha, não conhece o fogão a lenha assim, sabe? Aí pega uma brasa viva. O que é brasa viva? É brasa acesa, né? Bem vermelha, de preferência daquela madeira antiga. Aí você pega a brasa viva lá, vem, coloca sobre o couro cabeludo, torra o cabelo, derrete até o cérebro do seu inimigo. É assim que ela ensina? Não estamos. Vou te mostrar aqui um negócio interessante. Quando você pega e dá o de comer para o seu inimigo, dá o de beber para ele, você vai estar amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. Pastor, o que significa essa expressão, amontoar brasa viva sobre a cabeça? É uma expressão idiomática, que significa causar sofrimento, angústia ou punição a alguém. No passado, você quer uma prática, que no passado, nos tempos antigos, quando alguém praticava algum mal, eles pregavam mesmo, de verdade, uma brasa viva e colocavam sobre a cabeça do aquele que tinha cometido a iniquidade, cometido o mal. Era uma forma de punição, era uma forma de tortura na época dos antigos. E se você for trazer para os nossos dias de hoje, quando você trata bem o seu inimigo, não é tortura para ele. Ele prefere muito mais que você desconte na mesma moeda do que você pegar e estender com ele. Você pode ter certeza. Ele vai ficar muito mais humilhado do que se, por exemplo, vamos supor que no passado, há um ano e pouco atrás, o seu inimigo foi e te deu um tapa na cara. Passou o seu tempo, ele passou lá uma dificuldade, chegou e bateu na sua porta. Se você pegar e descontar o tapa na cara dele, vai ser muito melhor. Mas se você pegar e dizer para ele, entra para dentro, serve um café para ele, dá-lhe uma alimentação, trata-lhe bem, ele vai se sentir envergonhado, vai se sentir humilhado. E aí você vai cumprir a Bíblia, você vai vencer o mal com o bem. É assim que nós, a igreja, temos que fazer para nós juntarmos tesouros do céu a respeito desse assunto aqui, ó, amar os nossos inimigos. O que é amar os nossos inimigos? Se pedir algo de comer, dê para ele. Se ele tiver sede, dê água para ele beber. Trata bem, mesmo você sabendo que ele quer o seu mal. Ei, quem vai te pagar, quem vai te recompensar, quem vai te retribuir, quem vai te dar em dobro aquilo que você investir, é Deus. E sem falar que Deus está vendo o seu coração e vai estar te aprovando. Ele vai dar para você ali uma nota máxima na sua prova. Porque tem momentos, irmãos, Deus permite
os nossos inimigos baterem em nossa porta, é uma prova que Deus está permitindo para ver o que está aqui dentro do nosso coração. Se nós descontarmos, estamos reprovados. Mas se nós fizermos ao contrário do que nós recebemos do nosso inimigo, tratarmos bem, dar um prato de comida, um copo de água fria, você pode ter certeza, você vai ser aprovado pelo Senhor. E você vai estar juntando tesouro aonde? No céu. Amém, meus irmãos? Vamos finalizar, o tempo meu foi embora. Então hoje nós finalizamos aí o estudo sobre como ajuntar tesouros no céu. A sexta forma, nós ganharmos almas. E a sétima, amarmos os nossos inimigos. Agora no final aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Dessas 7 formas que eu te ensinei, é fácil praticar alguma delas? Nenhuma, irmãos. É por isso que nós temos que nos esforçar para juntar tesouro no céu, em nome de Jesus. Quero estar convidando aqui a jovem Débora para estar adorando a Deus com o hino da harpa.